Quero convidar você que está aqui, você também que está em casa, a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Muito interessante quando olhamos para a história do povo de Deus e olhamos para a nossa história, não é? Livro de Números, uma parte, um capítulo, uma etapa da história do povo de Deus muito interessante, parte da peregrinação do povo do Senhor. Capítulo 12, eu vou ler apenas os 16 primeiros versículos do capítulo 12, ou seja, todo o capítulo, né? Para a gente entender bem a história do que está acontecendo aí. Vamos ler os 16 versículos, sim ou não? Amém, Amém ou não? Amém. Vamos lá. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Vou acompanhar ali. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se teu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja, pois, detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois que o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Meus irmãos, Números
Números capítulo 12 é um dos textos menos pregados e estudados da Bíblia. Eu confesso para os irmãos que nunca ouvi um sermão sobre Números 12. Nem mesmo me recordo de ter lido um sermão em Números 12. O que temos sobre esse capítulo da Bíblia são estudos, comentários, alusões a esse capítulo. Mas parece que aqueles que ocupam o púlpito, de certa forma temem, de certa forma receiam abordar esse capítulo, porque ele trata de algo extremamente indigesto, mas ao mesmo tempo relevante. E eu digo para os irmãos, em nosso tempo, muito relevante, que é a questão da murmuração ou da reclamação. No deserto, peregrinando, o povo às vezes murmurava, reclamava, e nós podemos até mesmo nos referir ao livro de Números, especialmente a partir do capítulo 11, como uma breve história da murmuração na Bíblia. Depois você pode conferir isso. Capítulo 11, de 1 a 3, o povo reclamou das dificuldades. De 4 a 15, reclamou da comida. Capítulo 12, reclamou da liderança de Moisés. Capítulo 20, de 1 a 13, reclamou porque não tinha água. Capítulo 13, reclamou quando estava entrando na terra. Capítulo 21, reclamou por causa de pão e de água. É um povo que reclamava, que murmurava diante das dificuldades. Você também murmura? Na hora do deserto, você também reclama? Agora, nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas reclamam. Não posso sair de casa. Não aguento mais culto online. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. O meu trabalho, o meu emprego, os recursos. E não é raro a gente ver as pessoas, na hora da dificuldade, murmurarem e reclamarem. Mas hoje, à luz desse capítulo 12 do livro de Números, eu quero propor uma reflexão: reclamação ou gratidão? Nós temos mais motivos para reclamar ou para agradecer? Nós temos mais razões para murmurar ou para glorificar a Deus? E no capítulo 12 do livro de Números, essa história protagonizada por Miriam e Arão, lembrando aos irmãos que esses dois e Moisés são 3 irmãos, a murmuração parece que tomou conta deles, e são 7 equívocos terríveis, com desdobramentos catastróficos, que a murmuração pode trazer para a nossa vida. E nós podemos incorrer nesses mesmos equívocos, se não prestarmos atenção. Então, com a sua Bíblia aberta aí, em Números capítulo 12, eu queria que você acompanhasse comigo. Primeiro, no versículo 1, reclamaram da liderança ao invés de orarem e ajudarem a liderança. Miriam e Arão, versículo 1 de número 12, o texto é claro, eles falaram contra Moisés, reclamaram de Moisés. O versículo 1 diz que o motivo era a mulher que Moisés tomou para si. Essa palavra cuxita era uma expressão que designava alguém que vinha da Etiópia, fora do povo. Portanto, por que Moisés foi pegar essa mulher lá de longe? Mas na verdade, o assunto da mulher era só um pretexto.
O motivo mesmo da murmuração está no versículo 2. Será que Deus só fala através de Moisés? Ou será que Ele também não fala através de nós? Então, ao invés de murmurarem, ao invés de reclamarem do líder, deveriam ajudar e orar por ele. Não é fácil liderar. Decisões têm que ser tomadas, atitudes, escolhas têm que ser feitas, gestões. Liderar é uma arte, é uma bênção, mas também é muito difícil. Você precisa às vezes escolher onde vai aplicar o seu tempo, socorrer este ou aquele, ouvir aquela ou aquela outra, usar o seu tempo com este foco ou com aquele foco, pregar sobre isso ou sobre aquilo, aconselhar nessa direção ou naquela outra, socorrer essa situação ou aliviar aquela outra. O tempo todo, quem lidera está tomando decisões e decisões difíceis. Às vezes, os problemas vêm em horas difíceis, no meio da madrugada, durante uma refeição, na hora de um lazer em família. E a liderança precisa sempre estar equilibrada entre o que fazer em cada hora. Isso é muito difícil, requer a oração do povo de Deus, requer a ajuda de todos. Mas Miriam e Arão, o sumo sacerdote do povo e a profetisa do povo, alto escalão, liderança de primeira linha, escolheram reclamar ao invés de ajudar. Equívoco crasso, erro claro. A boa convivência comunitária, familiar, vai na direção da oração e da ajuda. Olhe pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus patrões, pelos seus líderes. Orem e ajudem. Hora de crise é hora de dar as mãos e ajudar. É hora de dizer: eis-me aqui, conte comigo, em que eu posso servir? E não murmurar ou reclamar. Como tem sido isso na sua vida? Você tem apontado o dedo para reclamar? Você tem escolhido situações para que se queixar ou murmurar? Ou você tem dito: conte comigo em que eu posso servir, como eu posso ajudar? Notem o segundo equívoco. É muito sério. E ele está no versículo 2. Focaram em como Deus falava e se descuidaram em como Deus ouvia. A gente treme por dentro quando lê o versículo 2. Meus irmãos, disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não pode falar por nós? O sumo sacerdote e a profetisa estavam preocupados em como Deus falava, mas o versículo 2 termina dizendo que Deus ouvia. O que é mais grave? O que é mais sério? O que é mais poderoso? O que toca mais na realidade? O que Deus fala ou o que Deus ouve? O que Deus tem a dizer ou o que Ele tem que escutar? Ora, para falar o que quer, Deus usa quem quer, mas Ele escuta muitas vezes o que não gostaria de escutar. Enquanto Arão e Miriam estavam questionando através de quem Deus podia falar, eles estavam se descuidando do que Deus estava ouvindo. Querida igreja do Senhor Jesus, o mesmo Deus que fala também ouve, também vê e também age. Deus não é defeituoso.
Deus não tem deficiência, e muitas vezes Ele fala pelo que Ele ouve. O que Deus tem ouvido de você? Nas horas mais reclusas, quando está debaixo do chuveiro, quando está reconciliando o seu sonho, falando com a pessoa mais próxima, temos tido a consciência de que Deus nos ouve 24 horas por dia? E, em nossa opinião, o que agrada a Deus ouvir? A palavra de Deus nos dá pistas. Por exemplo, o apóstolo ensina: falai entre vós com salmos, com cânticos, com hinos. Deus gosta de ouvir louvores. Deus gosta de ouvir corações agradecidos. Deus gosta de ouvir pessoas rendidas a Ele, humilhadas diante dEle, submissas a Ele. Deus gosta de ouvir, por exemplo, o que ouviu do profeta Isaías, quando perguntou: a quem enviarei? E quem irá por nós? Sabe o que ele ouviu de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus gosta de ouvir prontidão. Deus gosta de ouvir dedicação. Mas Deus não gosta de ouvir murmuração, reclamação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na balança da vida cristã, o prato das bênçãos sempre vai pesar mais do que o prato das necessidades. Quem concorda com isso, glorifique a Deus. Glória a Deus. Exalte a Deus. Oh, glória. Não podemos reclamar. O nosso Deus tem mantido o nosso prato cheio, a nossa mesa farta, a nossa vida plena de bênçãos. Terceiro equívoco: procuraram falhas nas pessoas da liderança, ao invés de enxergarem as virtudes. Moisés não era Deus, não era semideus, era homem, errava, falhava. Mas quando lemos o versículo 3, que nos revela uma de suas virtudes, temos motivo suficiente para relevar qualquer falha desse homem de Deus. Era o varão Moisés muito manso, o mais manso de todos os homens da terra. Mansidão. Essa característica de Moisés vai fazer parte da introdução do Sermão da Montanha, naquele trecho que nós conhecemos como bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tendo como líder o homem mais manso da terra, Arão e Miriam teriam algum motivo para reclamar de alguma falha? Fosse ele violento, áspero, algoz, de difícil trato, de péssimo relacionamento, ainda não teriam. Quanto mais sendo um homem manso. Daqui a pouco, no versículo 13, veremos uma outra característica de Moisés, muito rara entre os homens da terra. É um equívoco olhar para as pessoas à procura de falhas. A bênção é olhar para elas
identificando as virtudes, o que elas têm de bom, o que elas têm de melhor. Quanto às falhas, é assunto para elas mesmas diante de Deus. Quarto equívoco, eles queriam poder, mandar. Deus precisou mostrar para eles quem estava no comando. Do versículo 4 ao versículo 8, Deus vai dizer algo para o sumo sacerdote, a profetisa, muito sério. Quando tem um profeta no meio do povo, eu falo com eles em visões e sonhos, mas o meu relacionamento com Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face, e fui eu quem o colocou à frente do povo. Questão de poder só resolve quem tem todo o poder. O único que tem autoridade para chamar, capacitar, vocacionar e usar. Nesse sentido, todos nós somos chamados por Deus, cada um de uma maneira, para atuar numa dimensão e naquilo para que Deus chamou cada um. Deus capacita e Deus não admite que ser questionado. O importante é cada um estar no centro da vontade de Deus. Interessante em Números 12 que Moisés não abre a boca para se defender. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender a esperar a defesa de Deus, porque Ele tem poder para colocar os pingos nos is. Deus se manifestou extraordinariamente numa coluna de nuvem na porta da casa da adoração, e Deus diz: sou eu que estou no comando. Querida igreja da família, Deus continua no comando. Que venham as pandemias, as quarentenas, Deus continua no comando. Que venham os desertos, as dificuldades ou as lutas, Deus continua no comando. Amém. Glória a Deus. É Ele que tem todo o poder. Quinto equívoco: não cuidaram da língua, estavam usando para pecar. Deus se expressou assim no versículo 8, no finalzinho do versículo: como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A língua não é para falar contra ninguém, não é para maldizer, é para bem dizer. A língua não é para difamar ou acusar, é para amar, ajudar. Que erro terrível! Usar a língua para o mal. Será que você tem usado a sua língua para o mal? Isso provoca indignação ao Senhor. Usar a língua para o mal, certa feita, fez com que Deus misturasse os idiomas. Será que Deus vai precisar fazer de novo? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre em louvor a Ti, ó Senhor. Dizia a canção antiga. Equívoco número 6, e esse aqui é de jogar a gente na lona. Podiam viver sob o impacto do amor de Deus, mas por causa do pecado passaram a viver
sob o impacto da ira de Deus. Que coisa terrível! Versículos 9 e 10. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. 3 irmãos, um ungido líder, o outro ungido sumo sacerdote, a outra ungida profetisa, os 3 liderando o povo de Deus. O pecado entra, e ao invés de caminharem no deserto sob o impacto do amor de Deus, provocam a ira do Senhor. Vejam um detalhe no texto: quando a ira se acendeu contra eles, o Senhor se afastou deles. A gente pergunta, quando estuda a Bíblia, qual teria sido o castigo maior? A lepra? O afastar-se de Deus? A carne branca? Ou Deus se ausentando? Dizem alguns teólogos que Deus se ausentou por amor, porque ficasse, dizimaria aquelas pessoas. O que é melhor, igreja? Caminharmos no deserto sob o impacto do amor de Deus, ou praticarmos aquilo que não lhe agrada e atrairmos a sua ira? Último comentário: Deus revela numa analogia poderosíssima. Versículo 13, Moisés ora a Deus. Qual foi a oração de Moisés? Pediu mais castigo ainda para Miriam e Arão? Pediu piedade para si próprio? Meus irmãos, o homem mais manso da terra pediu para Deus perdoar e curar Miriam. Esse era o líder que eles tinham. Capacidade de gestão das suas emoções, administrando uma situação que lhe era imposta carga negativa contra si, colocando acima de tudo a sua missão. Ele orou. Deus disse para Moisés uma coisa muito séria: por causa da sua oração, a lepra não definirá o destino de Miriam para o resto da sua vida. É a graça na desgraça. Eu vou fazer diferente. Se um pai, tão indignado contra o filho, chega ao ponto de cuspir na face, o certo é que esse filho envergonhado fique 7 dias fora do arraial. Coloque Miriam 7 dias fora do arraial. A única mulher na Bíblia que recebeu uma cusparada do Senhor. Não foi fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Porém, um castigo pela graça. Onde está a graça aqui, pastor? Depois
de 7 dias, ela pode voltar. Sabe, meus irmãos, o Deus da Bíblia é assim, é justiça temperada com graça, é disciplina temperada com amor. Mas voltemos um pouco à oração de Moisés, a oração de um justo mudou o destino da irmã. Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Querida igreja do Senhor Jesus, nós estamos atravessando um deserto. Atravessemo-lo com gratidão, adoração, obediência e submissão, e resistamos à tentação da murmuração, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a nossa vida. Abaixe a sua cabeça, confesse a Deus as suas murmurações, peça perdão por suas reclamações, fale com Ele como fez Arão: loucamente pecamos. Peça perdão pelo que disse ao marido, à esposa, ao filho, ao pai, ao amigo, ao patrão, ao empregado, ao líder. Faça uma oração sincera. Dá-me a mansidão que deste a Moisés, a resiliência que deste a ele, a unção com a qual o cobriu, para que fizesse a tua vontade. Livra-me, Senhor, da maldição da murmuração, da desgraça de atrairmos sobre nós a tua ira. Dá-nos sabedoria para vivermos debaixo do teu amor e da tua graça. Sobretudo, Senhor, ouve, como ouviste a Moisés, a nossa oração. Deus querido, ajuda-nos a atravessar o deserto que nós estamos atravessando, sem murmuração, sem reclamação, cheios de gratidão. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.